pessoal, tudo bom? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre um conteúdo extremamente importante e estudado dentro da área da história, que foi a crise mundial do capitalismo em 1929. Fiquem atentos e obrigado. Bom, uma das principais características que levou em si ao processo desta crise de 1929 foi a má influência que existiu dentro da balança comercial. Essa balança comercial que surge nos Estados Unidos e entre outros países também que trabalhavam com a característica ou um sistema econômico que era o sistema capitalista. Em determinados momentos acaba usando de uma balança comercial desfavorável. É através dessa balança comercial desfavorável que surge o processo conhecido como a crise de 29. Essa crise tem como principal característica a produção, que era muito grande, e o consumo, que era muito pequeno. E é através desse consumo pequeno que começam a surgir os estoques, ou uma taxa muito grande de produtos presos em estoque. E é através desse consumo pequeno e dessa estocagem enorme que começam a surgir as crises. A crise de 29 está ligada diretamente a um processo de grande depressão. Os Estados Unidos começam a gerar processo de recessão e desemprego, não só nos Estados Unidos, mas em torno do mundo todo. Todos os países que trabalhavam com esse sistema econômico acabam sofrendo em si esta grande depressão. É em si um movimento conhecido como período entre guerras, um processo de superprodução industrial. Afinal, a Primeira Guerra Mundial ela depende muito da indústria, e os Estados Unidos acabam se beneficiando demais desses processos industriais, porque eles acabam participando do fim da Primeira Guerra Mundial. Só que o processo de venda, o processo de importação e exportação se dá desde o início. Então os Estados Unidos, que com o período entre guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e como eu comentei com vocês, o colapso se vem em cima do conceito do principal fator, que era o processo de produção, que se torna-se maior do que o consumo. Onde se produz mais e se consome menos, existe crise. Da mesma forma, onde se produz pouco e existe um grande conceito de consumo. Onde existe pouca produção e pessoas que lutam em si para consumir desse produto, é crise. Onde existe muita produção e existem poucas pessoas para consumirem dessa produção, também gera crise. A crise gerou o desemprego, a redução na produção e também acima das excedências que existiam dentro do mercado. E essas excedências se deram porque os Estados Unidos, neste período, vivia em grande harmonia, não só com o capitalismo, mas com os capitalistas. Os capitalistas viram em si, dentro desse sistema, a possibilidade de investimento. E é através desses investimentos que em determinado momento existe uma queda da bolsa de valores, e essas pessoas que em determinado momento venderam casas, venderam carros, venderam propriedades para investir em ações, veem as suas ações caírem. Quando as suas ações caem, elas perdem toda a riqueza que elas tinham e toda a propriedade que eles tinham e elas tinham e que venderam para investir nessas ações. Logo nós temos empresários endividados e trabalhadores sem trabalho. É uma crise que acaba atacando tanto a classe trabalhista quanto a classe empresarial. E aí nós vemos uma imagem do comentário que eu acabei de fazer, acima da quebra da bolsa em Nova York, mostrando em si o processo de falência de todas as empresas, todas as agências bancárias, todas as redes que trabalhavam com o capitalismo. Vale ressaltar, todo país capitalista sofre em 1929 com a queda da bolsa de valores, mas a União Soviética, que é socialista frente a outros países que também são socialistas e não trabalham com o sistema capitalista, sobrevivem a este processo.
Até quando o presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt, acaba criando um processo de intervenção do Estado dentro da economia. O Neil Dian, a ideia de que é através de um processo que interliga ações estaduais e intervenções estaduais dentro da economia que essa economia fragilizada, que teria morrido durante esse processo, continuaria ou daria sim luz para uma nova existência. Só que uma coisa que é interessante, a economia praticada nos Estados Unidos desse período era a economia liberal. O que é a economia liberal? É a economia que nasce com o filósofo Adam Smith, que traz a menção de que o mercado deve ser livre da política. O Estado não tem participação dentro do mercado. O mercado deve ser livre e o Estado deve ser livre. Só que, através das características e novas leis de Franklin Roosevelt, com a intervenção do Estado e a minimização dos efeitos da crise de 1929, que eles veem a importância que muitas das vezes o Estado tem dentro da economia. E foi através dessa intervenção do Estado dentro da economia que eles conseguiram sobreviver frente à crise de 1929. E quais foram as principais ações e características do governo de Roosevelt para darem-se norte a esta sociedade que sofre com o processo da crise de 1929? Foi a regulamentação do sistema financeiro. Como se deu esse processo de regulamentação, intervenção do Estado dentro da economia, subsídio à construção civil, que também estava ligado diretamente a esses investimentos que surgiram. Logo nasce uma valorização maior acima desse processo conhecido como construção civil, ampliação de empregos públicos. Isso significa que as pessoas que trabalhavam no meio privado agora começam a trabalhar também no meio público. É uma valorização às empresas públicas, uma valorização aos funcionários públicos. Isso é muito interessante, é uma das características principais para que saíssemos daquela crise de 1929, ou os Estados Unidos, frente a outros países, assim como o Brasil, que também era capitalista, saísse dessa crise de 29. Outra característica que é plausível foi a cobrança de impostos sobre grandes fortunas, somente retirando de quem tem para investir em outras áreas que foi possível tirar os Estados Unidos desse processo de crise. E uma das últimas é a sindicalização dos trabalhadores, nascimento dos sindicatos para os trabalhadores não só privados, mas também públicos. Foram essas ações que manteram vivo o capitalismo que nós temos até hoje. Não liberal, mas o capitalismo que depois se transforma em keynesianismo e depois em capitalismo neoliberal, que é o que nós temos dentro do mundo contemporâneo de hoje. Bom, deixo vocês agora com um pequeno vídeo que mostram alguns momentos históricos e até depoimentos de pessoas que vivenciaram essa crise em 1929. Muito obrigado e boa noite. I was 11 years old, but how well I remember it. It was like the skies had grown dark. Thunder. And all of a sudden, faces were tragic. And people were walking around in the hallways of our building and in the streets with inquiring eyes and saying, has it happened to you? Has it happened to us? What is happening? Delivering telegrams at that time. And pretty soon, you could feel a horror behind the door you was knocking. When you knock on the door, when the voice come out, yes, who is it, who is it? I say, I have a telegram. Well, slide it under the door, slide it on, or go away. Get away from me, get away from me.
O colapso da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 foi apenas o sinal mais visível de uma crise econômica muito profunda. Uma crise que logo se espalhou de Wall Street para as outras ruas. Marianne Johnson vivia na Califórnia quando a Grande Depressão chegou em sua casa. I was 11 when the crash came. My father at that time, along with a few friends, owned a small grocery store. One day he came home and he laid $2 on the table in the kitchen. And he said, "No more store. Everything is gone." And that was the end. For us, it was the end. A cada dia, mais falências, mais demissões, mais gente com menos dinheiro nos bolsos. Até a US Steel, o símbolo do poder industrial da América desde o começo do século, ficou de joelhos. Em 3 anos, todos os trabalhadores fixos da folha de pagamento foram despedidos. 225 mil. The Depression hit this country all over. It hit the farm areas, it hit the cities. You were just there, out of work and out of food. And everybody was baffled. You know, nobody had ever had that experience before. I had been saving for maybe 5, 6 years a piggy bank, money in a piggy bank. Nickels, pennies, dimes the most. It turns out that I was the only one in the family that had any money. Because one day I came home and I grabbed hold of my piggy bank just to give it a shake, and there was nothing in it. My mother was looking at me, and she said, "Your father borrowed the money. He has to go out to look for work, and he needed money to go downtown." And he came. I didn't say anything, but my face was swollen with tears. My eyes were blinking with tears. And he took me in his arms and he said, "I'm sorry. I had to have the money. But it's a loan. I'll pay it back to you." He never did.